Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre como ter uma alta produção na lavoura de pimentão, como ter qualidade na lavoura de pimentão, como formar essa planta numa qualidade boa e numa produção excelente. A gente vai começar do começo e a gente vai até o final. Fica no vídeo, pessoal, para vocês ter tudo no passo a passo. Tudo começa pelo começo. Uma preparação boa no solo. O que é uma preparação boa no solo? É uma terra bem preparada, uma terra bem estourada. Pimentão não gosta de terra que empoce água. Tem que ser uma terra bem drenada. Então você tem que estourar bem estourado essas terras, ou seja, deixando essa terra bem fofa. Segunda coisa, preparar os canteiros bem preparado, deixar o canteiro alto com bastante volume de terra, mais ou menos de largura, um canteiro mais ou menos com seus 70, 80 centímetros de largura. De altura, mais ou menos seus 50, 60 centímetros de altura. Isso traz um volume grande de terra. Fica um canteiro numa condição muito boa para esse plantio. A terceira coisa é o adubo de risco, pessoal. Muitas pessoas colocam 50, 60, 70 gramas desse adubo por pé. Esse adubo é o 4-14-8 com os micronutrientes. A sua dosagem por pé, a primeira adubação é a que vai no risco, é de 150 gramas por pé. É uma quantidade boa, não é uma quantidade grande, também não é uma quantidade pequena. É uma quantidade excelente para você ter um resultado bom. Tem que ter nesse adubo os micronutrientes. O que é os micronutrientes? Os micronutrientes são aqueles pequenos micro aonde que dá vida ao pé. É aquele componente que faz essa planta ter mais brotação, ter mais floração, ter mais fruto. Também segura as floradas, segura os frutos, reforça o pé. Esses micronutrientes são pequenos micro que tem que ter no solo. Porém, o solo que a gente vem plantando já se encontra um solo cansado. Por isso você tem que ter os micronutrientes junto nesse adubo. Os micronutrientes
é ele que vai ajudar na pegação de florada. É os micronutrientes que vai dar um resultado grande de fruto. São os micronutrientes que vai te dar uma grande produção nessa lavoura. Você deve colocar 150 gramas por pé. 15 dias depois você faz esse plantio. Depois que você faz esse plantio, existe uma regra a ser cumprida. Existe várias pragas como mosca branca, trips, acro e pulgão. A virose, ela vem para detonar sua lavoura. Ela vem e acaba com tudo aquilo que você fez. Existe inseticida muito bom para esse tipo de situação, que é o Actara, Evidence, Provado, Confidor. Não adianta você remediar com outros produtos. Tem que ser esses aí, porque é eles que vão matar. Uma outra coisa importante: após 15 dias, você fazer uma cobertura com sulfato de amônio. Você vai contar mais 15 dias depois. Já vai estar dando 30 dias essa muda na terra. Você volta com o 4, 14, 8 e micronutriente de novo. O porquê? Ele vai fazer o reforço para levar a sua lavoura adiante. É muito importante essa segunda adubação com o 4, 14, 8 e o micronutriente. Vai reforçar pé, vai reforçar os micro. Porém, não vai adiantar nada se você não fizer uma boa pulverização. Você não pode deixar de usar o inseticida, Evidence, Actara. Você não pode deixar de usar o Provado, Confidor. São eles o grande responsável pelo pulgão, pela mosca branca, pelo trips. Se um desses insetos tiver contaminado pela virose, sua lavoura vai começar a amarelar, a gruvinhar. Os frutos começam a amarelar, não desenvolve e não existe tratamento para isso. Por isso que é muito importante o uso semanal desses inseticidas. Uma outra questão: depois dessa adubação, você manter uma adubação no controle com 10, 10, 10, 12, 6, 12. Você já vai estar quase colhendo. Esses frutos vai estar ganhando tamanho, vai estar ganhando textura e vai ter qualidade. Esses são os adubos que você não pode ter dó de você estar colocando. Uma vez que a pessoa coloca uma quantidade pequena de qualquer um desses adubos, principalmente o 4, 14, 8, menos adubo, menos florada, menos fruto, menos produção e menos tamanho de pé.
Ou seja, você vai ter uma despesa grande e uma produção pequena. Não vai ser compatível. Você tem que fazer tudo certinho. Feito tudo certinho, a doença que mais prejudica essa lavoura são as bactérias. Produto para essas bactérias. É bom sempre estar usando o score. É bom você estar sempre usando o cobre azul com Manzate. É bom você estar passando Fulicur, o nativo, Cabriotop. E em último caso, se você tiver uma manifestação de bactéria, você está passando o cobre vermelho junto com o Manzate. Isso vai acabar com a bactéria. Porém, usar em duas opções. Quando o tempo está chovendo muito, ou quando aparecer uma manifestação grande de bactéria. Esses fungicidas, esses inseticidas são muito importantes. Se vocês usarem esses produtos dessa forma, vocês não vão ter problema. Uma outra questão muito importante para vocês. Vocês devem ter sempre o contato para vocês tirar dúvida. Vocês têm que ter um agrônomo ou um produtor para vocês sempre estar trocando ideia, estar sempre conversando, para se entender, até vocês achar o foco certo para aquilo. Isso é uma coisa muito importante. O que eu quero dizer com isso? Se na sua lavoura aparecer uma bactéria, pergunta: minha lavoura está com essa bactéria, o que eu passo? Vão te informar certinho. Nessas dúvidas, você vai chegando numa qualidade para sua lavoura. Ou seja, você não precisa deixar a lavoura chegar num caos para você correr atrás. Vai tirando informação, vai correndo atrás, porque isso é muito importante. A gente resolveu, pessoal, fazer esse vídeo. Tem muita pessoa perguntando sobre como que aduba essa terra. Quais são esses adubos? Quais são os insetos mais preocupantes? Quais são as doenças mais preocupantes? Se você está fazendo o uso preventivo do Actara, Evidência, Provado ou Confidor, semanalmente, você vai ficar tranquilo contra a virose. Se você fazer o uso semanalmente de produto prevenindo a bactéria, você não vai ter problema com essa doença. Ou seja, você vai ter uma lavoura de grande porte, uma lavoura de grande resultado. São essas coisas que vocês devem prestar muita atenção e devem estar fazendo nas suas lavouras. Aguação, pessoal, nunca encharcar a aguação.
nunca deixar volume de água com excesso, sempre mantendo o solo úmido, mas não encharcado. Também não deixe a terra secar. A terra secando, vocês não vão ter produção. As floradas vão cair, os frutos vão parar de desenvolver. Começou a secar, vocês passam aquela água rápida, somente para manter aquela umidade. Evitar aguar, fazer aguação nas horas mais quentes. O solo está quente, essa água vai esquentar. Essa água esquentando, o talo do pimentão, ele pode cozinhar e dar a murchadeira. Outra coisa importante, pulverização. Nunca também fazer nas horas quentes. Evite o máximo nas horas quentes. O porquê? As folhas estão murchas, não vai absorver esse fungicida, esse inseticida. Você vai perder veneno, você vai perder o inseticida ou fungicida. Quando for fazer via foliar, nunca faça na parte do meio do dia. Deixe para fazer sempre à tarde. É o melhor horário que tem. Uma outra questão, o uso de foliar com micronutriente é muito importante. Você vai estar sempre mantendo o pé nutrindo, ou seja, nunca vai estar faltando nada para esse pé e para esses frutos. Você vai ter o potássio, você vai ter o molibdênio, você vai ter o cálcio, você vai ter o boro, você vai ter o manganês, o zinco, assim por diante. O pé vai estar sempre reforçado. Mas não adianta você manter toda essa regra e deixar entrar a doença na sua lavoura. É um conjunto. Vocês devem estar sempre de olho. Nunca espere aparecer a doença. Pulverize antes de aparecer a doença. É importante você criar uma tabela. Segunda-feira é dia disso. Na quarta é dia disso. Sexta é dia disso. Para você estar controlando, monitorando a lavoura sua inteirinha. Uma outra coisa muito importante é você dar aquelas voltas na sua lavoura. Aquelas voltas que você dá procurando doença. Às vezes pode aparecer doença nova, pode aparecer doença diferente. E você tem que saber lidar com essa situação. Beleza, pessoal? Eu acho que ficou bem explicadinho para vocês aí. E a gente sempre fala para vocês o seguinte: as dúvidas vocês deixem nos comentários que a gente tá ali para responder. É muito importante a gente ir trocando ideia. Como eu sempre digo, um aprende com o outro. É trocando as ideias, trocando as conversas, que um vai aprendendo com o outro, vai tirando as dúvidas e vai chegando no principal, que é aquilo que a gente quer e precisa estar sabendo. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seus likes, inscreva no nosso canal, ative o sininho para vocês sempre estarem mantendo as notificações de vídeo.
Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!